Você visite o canal da palavra, o canal da informação, o canal que tenta te informar melhor o que está aqui na palavra. O Ciência e Fé é um programa de informações para que você tenha base bíblica e também na ciência de muitas coisas. Ciência e Fé começa agora. E nós estamos aqui continuando com cada semana, vem 2 vezes, a gente faz 2 vezes a mesma pessoa, quando é bom. Mas todos até hoje têm sido bons, né? Como foi o nosso professor Rodrigo Santana, ele é formado no Instituto de Israel, profundamente conhecido aí da história hebraica e das profecias sobre Israel. Ele é também pastor aqui na Getsemane conosco, e está trabalhando hoje na Missão Belvedere. Eu fui lá, foi bom aquela vez que eu fui lá? Foi benção. Desci a lenha lá no violão, no louvorzão, pregação. É bom pregar, né? É muito bom. Você sabe que eu não nasci para outra coisa não, viu, Rodrigo? Eu também não estou prestando para nada, mas não sei isso. Glória a Deus por isso, né? Bom, pai. Meu pai falou assim, esse menino não vai prestar para nada, ele tinha razão. Amém. Eu só presto para pregar e compor, e cantar, e fazer esse negócio aqui de ciência. Que bom, mas isso aí edifica muita vida, né? Mas isso aqui é bom, né, rapaz? Eu fui empresário muito tempo, né? E depois. Você também? Também. Eu quebrei também, não tem jeito. Não. Mas Meu negócio é pregação. Pregação e cantar. O apóstolo Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então isso que é importante, né? Se você consegue ficar sem pregar? Não, eu adoeço. Você passar 1 ano sem pregar? Estou morto. 1 ano não, uma congestão semana. Não, espiritual. Eu dou também, né? Começa a pregar para as paredes, para qualquer coisa. Nossa, mas não eu também. Não dou conta. Se eu ficar pregar sem compor, não dou conta de. Ai. É Bíblia e violão de manhã. Eu acordo, Bíblia e violão. Que joia. Olha para você, um toque para você que está nos ouvindo. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias. Todo Pastor, dia, sim. Todo dia. Sim. Pelo menos 3, 4 capítulos. A gente alimentar a carne e não alimentar o espírito, qual que vai ganhar? Perguntaram a um cacique por que as pessoas são más e algumas são boas. Ele falou, dentro de um homem tem 2 lobos, um lobo bom e um mau. Aí perguntaram, qual que vence? Ele falou, aquele que você der mais comida para ele. Exatamente. É o clássico. E alimentar o espírito é a palavra, né? Aqui está, Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Inclusive Israel tem uma preocupação muito grande. Deuteronômio 6:6 manda inculcar essa palavra aos nossos filhos. Falar dela, levantando, andando, assentando pelo caminho, né? Ao deitar, ao levantar, escrever nas portas. Nós fomos no bairro lá dos ortodoxos e ultra-ortodoxos, naquele bairro lá em Jerusalém. Sim. E as escolas lá, o menino ele só aprende Pentateuco, né? Aprende a decorar o Pentateuco. Sim. Nós sabemos que é uma certa radicalidade, porque a palavra tem que estar também no coração, né? Lógico. Mas é interessante como ele ensina. Depois que ele sabe o Pentateuco, ele vai começar a escolaridade normal. Se começar, né? Parece que entre os radicais eles nem frequentam escolas seculares, né? Hoje o governo de Israel investe muito nisso, nos rabinos, porque essa cultura é que mantém eles juntos. O cara, ele é judeu em Israel, na China, em qualquer lugar. Você vai ver. Alguns desses do bairro ortodoxo, eles são sustentados pelo governo. São, né? Sim. O governo sustenta para não perder a raiz. Porque é a raiz que mantém Israel de pé. Exemplo, se você chegar lá na China... Você esteve lá nesse bairro? Sim, tive. Sim. Se você chegar lá na China e entrar numa sinagoga no sábado, o que eles estão aprendendo lá é o que eles estão estudando no mundo inteiro. E se você chegar lá e falar assim, eu estou desamparado aqui, eu sou judeu, eu sou lá de Israel, eles te amparam lá na China, no Japão, em qualquer lugar. E é isso que mantém. Por que não deixa essa raiz ir embora? Porque essa raiz mantém o povo unido. Então, o ser judeu é muito mais do que simplesmente uma religião. Ele é uma profissão de fé que mantém as pessoas unidas dentro do mesmo projeto. E como nós já estudamos aqui, o fato de não reconhecer Jesus é porque o próprio Deus secou o entendimento durante um tempo propício, né? Para que nós recebêssemos a salvação, para que a gente fosse enxertado na oliveira. Mas no restabelecimento do reino de Israel, como nós já falamos, né, na implantação do milênio, Deus ele vai, depois do milênio,
fazer o quê? Fazer tudo novo novamente. Você tem que entender que a Bíblia, ela não é simplesmente um livro religioso. A Bíblia, eu amo muito a Bíblia, porque ela tem início, tem meio e tem fim. Olha só, início, meio e fim. Então a Bíblia, ela é um projeto. E o projeto desse livro chama família. Em João 1,12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Agora, depois do milênio, o que vai acontecer? Pois é, nos mostra aí profecias com respeito ao milênio no Velho e no Novo Testamento. Você pode nos levar para... Nós prometemos no programa passado. Sim, vou lá, vou te levar a profecia mais forte, que está em Apocalipse, né? Ou seja, todo mundo... Hoje nós estamos debaixo... nós temos que ter uma referência no Novo para... sim. O Novo hoje é a nossa ensino mestre. A implantação do milênio em Apocalipse está em Apocalipse 20, quando ele diz assim, quem governa o mundo hoje? É interessante, porque muitas pessoas perguntam assim, se Deus é tão bom, por que o mundo está desse jeito? Aí fala assim, às vezes um governante está reinando no país, você não votou nele, mas você não está debaixo do governo dele? Não interessa se você votou, se a maioria elegeu, você tem que estar submisso àquele governo, infelizmente. Então, hoje quem rege o mundo são poderes terríveis. Agora, eles elegeram esses poderes como senhores do mundo. Mas eu creio, nós que abrimos mão disso, que o que está escrito em Apocalipse 20 vai se cumprir. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí é a instituição desses 1000 anos de paz. Um reinado no qual será Não tem um jeito de falar que Messias. espiritualizar esse 1000 anos aqui, que é o reino de Cristo que está sobre a terra desde a primeira vinda dele. Quer dizer, nós não temos bases bíblicas para isso. Né? Porque, como foi falado nos Alguns creem assim, né? Mas foi falado nos programas anteriores que o próprio Cristo disse que voltaria, para onde ele voltaria, aonde ele colocaria os seus pés, qual porta ele ia entrar e aonde ele vai reinar, né? Então, como é que eu vou espiritualizar isso? E como é que esse reino não é o reino celestial ainda? Então, está se tratando do milênio. É porque a promessa de Atos 1,6, que Deus tem que restaurar o reino ainda a Israel. Então tá, se o milênio está aqui, se nós somos, eu também sou pré-milenista, né? Você também, se nós cremos assim, o que acontecerá no milênio? Então, vamos ver biblicamente. Jerusalém é a capital, Sim. certo? Capital de Quem é o rei? Jesus. O rei Jesus. Nós já estamos arrebatados, reinando com ele. Nas nuvens. Nas nuvens. Estaremos Israel reinando na nações. terra e a igreja nas nuvens. Então, Mas nós estaremos, a igreja, nós estaremos ajudando esse reino do Messias? Hoje, quem reina o universo? Vamos ver. A Bíblia diz a terra, que a nossa luta, Efésios capítulo 6, 13, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Essas forças malignas que regem o mundo, elas vão ser presas. E no lugar delas, quem vai reinar? A igreja. A igreja. Você vai ter agora... Nós teremos já o corpo ressurreto, sim, que é o mesmo corpo que Jesus tinha. Sim. Quer dizer que não é espíritos. Não, você vê, ó. É o corpo da ressurreição. Quando fala isso, eu acho interessante. Quando Abraão, ele viu 3 anjos, e esses 3 anjos comeram com ele. Interessante. Um daqueles anjos não é anjo, porque mandou 2 para Sodoma para destruir. Mas todos 3 comeram com ele. Aqueles anjos comeram. Um era Jesus. Aqueles outros 2 eram anjos, comeram com ele. Tinham forma humana. Era uma teofania ali. Sim, eles queriam abusar sexualmente daqueles anjos, o povo de Sodoma. Então, da mesma forma, eu creio que nós vamos reinar com eles nas nuvens. Agora, o que as pessoas não sabem é o que é nuvens. Porque em Gênesis 1, diz assim, Bereshit bara Elohim et at shamayim haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, não com a terra. Ou seja, já existiam céus e Deus pegou um planeta chamado Terra e pôs lá com um projeto. E o projeto desse planeta é fazer família, igual eu falei. Mas a igreja vai reinar em que céu? Porque se são os céus, e quantos céus são? Se eu chegar em 2 Coríntios capítulo 12, verso 3, céus, né? O apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro. E no terceiro ele viu o paraíso. Em Gênesis 1:7, diz que as aves voam no firmamento. É o primeiro. É o primeiro. É a atmosfera. Sobrou o segundo.
Esse segundo hoje é lugar de batalha espiritual. E é lugar onde principados reinam. Né? Quando a gente vê Daniel orando, e a Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia segurou o anjo. Resistia a ele aquela batalha no segundo céu. Como existe ainda. Né? Ou seja, o Brasil é regido por forças espirituais malignas. Forças que levam a fundo o país na prostituição, na corrupção. Agora, e quando essas forças forem presas, implantado um milênio, é um governo de paz. É o governo do Messias e muito mais. É o governo da implementação do Pentateuco. Porque a lei de Deus é santa, é reta, é perfeita e é agradável. Ou seja, Jesus, o que ele vem fazer? Ele vem julgar as nações e ele vem implantar a lei de Deus. Porque quando a gente acha que a lei é boa, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Se você não estiver debaixo da lei hoje, você está em pecado. Por quê? O que mais nós temos como cristão é lei, mas nós temos capacidade de cumprir a lei através do Cristo que habita, do Espírito de Deus que habita em nós. É a lei em espírito. Sim, né? a lei do Espírito da vida, que me livrou. Sermão da montanha, né? Eu vim para cumprir a lei. Sim. E Romanos 8 fala que a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, qual é a lei do graça não é uma coisa que não é a lei. Sim. É uma coisa que nos capacita espiritualmente a cumprir uma lei. lei. A não adulterar, a não olhar a mulher na rua, a não mentir. Eu estou debaixo dessa lei, mas agora eu cumpro ela porque Deus me capacita a cumprir. Então, o milênio é a implantação do governo perfeito, do Messias. Em Israel, Jesus reina com 12 mil de cada tribo, 144 mil, que ele vai escolher para ser sacerdote junto com ele aqui. Agora, depois desses 1000 anos, quando o diabo ele é derrotado, destruído pelo sopro da boca dele, lançado no lago de fogo. Então você crê um pós-milênio. Depois do milênio, eu creio, como diz Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. Mas isso aí não é a conjunção já do terceiro céu, o céu de Deus. Não, aí é um céu só. O que tinha 3, presta atenção, nós tínhamos 3. Então eu tinha o segundo, eu tinha o primeiro, onde as aves voam, e tinha onde é o paraíso. Agora não, agora eu só tenho um. Lá diz assim, João, vi novo céu, não novos céus. A primeira terra já não existe. Ó. Interessante que nesse novo céu, o sol também já não existe. Sabe onde o sol não existia? Em Gênesis. Até o versículo 4, o sol foi criado no 4º dia. Durante 3 dias, que não são dias literais, não havia sol. E se não havia sol, não havia referencial de tempo para mim. Falar assim, ó, um ano para mim é um ano que a Terra dá em volta do sol. Se eu tirar o sol, perdi o referencial. Em Apocalipse 21 diz que Deus é o sol. E o cordeiro é a lâmpada. Ó, e vai descer uma nova Jerusalém de ouro. Ah, tá. Então o seu pós-milênio seria o que nós acreditamos ser o céu que vai restaurar todo esse universo, que geme ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Aí o leão vai comer capim com o cordeiro. Aí então esse versículo clássico do milênio, você põe ele no pós-milênio, que já é a restauração de todas as coisas. Todas as coisas. A Nova Jerusalém já aqui na Terra. Eu não acho que o leão vai comer capim com o cordeiro no milênio, mas pós-milênio. Quando Deus voltar para o original, que é o Gênesis. Só que é o Gênesis, em vez de ter 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, então só tem uma. É um pré-Éden também, né? É um pré-Éden. É interessante. Ó. Só que é um Éden diferente. Por quê? Olha que interessante. O primeiro Adão, ele foi feito... Se eu botasse Adão aqui, se eu pudesse achar a múmia dele, supondo, o que Adão não tem que você tem? O que ele tem que eu não tenho? O que você não, que você tem que ele não tem, Adão. A conversão, a graça. Não, Adão não tinha umbigo, porque ele não nasceu de uma mulher. Você está falando fisicamente. Ele foi feito homem já. Agora, e o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus. Ele nasceu de uma mulher, sim ou não? Sim. Foi experimentado em tudo? Sofreu tudo? Conforme Hebreus, né? Então você pega lá, o primeiro Adão ganhou tudo de mão beijada e botou tudo pelo ralo, sim ou não? Agora nós temos um sumo sacerdote experimentado, sim? Sim. Que ele aprendeu pelas coisas que padeceu, está lá em Hebreus capítulo 5. 4, 5. Então hoje, Jesus ele não recebeu nada de bandeja, ele venceu. Ele venceu para ser rei. E ele vai reinar nesse milênio e vai reinar com um pai pós-milênio. Porque quando eu vejo em Apocalipse, fala que tem 2 tronos. E interessante que as pessoas me perguntam, e o terceiro? O do Espírito. Lá fala assim, nela
Apocalipse 22, 3. Está o trono de Deus e do Cordeiro. Aí me falaram, e o trono do Espírito? Eu falei, você é o trono do Espírito. Oh, ele habita em você. Então, naquela restauração, o rio da água da vida que corre, e eu só tenho uma árvore, a da vida. Por que eu não tenho mais a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque quem vai morar com Deus, agora não tem arbítrio mais. Foram aqueles que o escolheram. Porque aquela árvore foi criada para dar escolha. Em Deuteronômio 30, 15, Deus fala com Moisés, vê que eu te proponho. Moisés fala, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe. Então, quando Deus criou a árvore do conhecimento, ele criou para que a pessoa pudesse escolher o bem, para você não ser igual um cabrito. O cabrito não tem escolha, a vaca não tem escolha, nasceu, cresceu, reproduziu e morre. Mas o ser humano sim. Lá, pós-milênio, só vai morar com Deus aqueles, como diz João 1,12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho. E só vai morar lá filho. E filho é aquele. Inclusive a escolheu. população que passou pelo milênio e que Também. foi em Jerusalém e reconheceu o Messias como filho. Sim. Agora, aí nós vamos falar de outra coisa, galardão ou não galardão. Então deixa para o próximo bloco. Meu amigo, se fosse você, não perdia. Não. Galardão ou não galardão, aí Sim, já é outra muito coisa. Bom. Aleluia. TV Jet vai continuar com você, o Ciência e Fé. Fica ligado aí, toda quinta-feira o nosso programa, hein? Aleluia.